pessoal, tudo certo? Então, gente, nesse vídeo aqui, o objetivo é falar um pouquinho sobre propriedades de potências. Na verdade, talvez nem seja falar um pouquinho, porque o vídeo vai ficar meio longo, uma vez que eu quero trazer as propriedades e alguns exemplos sobre cada uma delas, né? Então, gente, a primeira propriedade que eu quero falar aqui vai ser a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente vai se atentar aqui a essa frase mesma base, tá? Porque a propriedade vai funcionar bonitinho quando as duas potências que você estiver multiplicando tiverem o mesmo número aparecendo na base delas, tá? Então, seria algo desse tipo aqui, ó. Eu teria a potência a elevado a m vezes o mesmo a, agora elevado a algum outro expoente n. Tá? O a, então, ele vai ser um número aí que cumpre as condições da definição de potência, que a gente já viu no vídeo anterior, né? E m e n, na verdade, podem ser quaisquer números reais. Tá? A gente vai fazer, claro, exemplos com números naturais, inteiros, mas se m e n fossem números reais, quaisquer as propriedades também iriam valer, tá? Iria funcionar tudo bonitinho do mesmo jeito, tá? Então, gente, essa primeira propriedade, ela diz que eu posso fazer essa operação aqui, eu posso resolver essa conta da seguinte forma. Eu vou simplesmente pegar a base A, que aparece nessas duas potências, e vou repetir ela. E aí, o que vai acontecer é que eu vou somar os expoentes que aparecem em cada uma das potências. Tá? Então, a propriedade ficaria assim. A multiplicação dessas potências a elevado a m vezes a elevado a n é você manter a base a e simplesmente somar os expoentes. Tá? Para essa primeira propriedade aqui, eu vou pegar um caso assim que você consegue enxergar mais intuitivamente o motivo de ser isso. Aí as outras propriedades eu vou acabar fazendo um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então imagina assim, ó, se você tivesse com uma situação em que você está multiplicando, sei lá, 2 elevado a 3 pela potência 2 elevado a 4. Tá? A propriedade diz assim, que você vai repetir a base, que é 2, e você vai simplesmente fazer 3 mais 4 no expoente do resultado. Tá? Mas vamos ver que dá para você fazer as continhas abrindo aqui e chegar a essa conclusão bem tranquilamente. Como assim, professor? Então você vai fazer assim, ó. O 2 elevado a 3, todos concordamos que é 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, esse 2 elevado a 3 está desenvolvido aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu estou fazendo vezes, aí eu vou desenvolver também o 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o fator 2 se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Né? Aí, se você olha para toda essa expressão aqui, ó, toda essa multiplicação, você percebe que o fator 2 se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso pode ser traduzido para uma forma de potência como 2 elevado a 7. Ou seja, o que aconteceu aqui, gente? Ó, eu mantive a base e esse 7 eu posso pensar nele como resultado de 3 mais 4. Então, aqui está uma forma bem, digamos assim, bobinha de você enxergar que a propriedade funciona. É claro que ela pode ser demonstrada, você pode usar, se M e N forem naturais, você pode usar a indução finita para provar, e daí depois dos outros casos você começa a usar outras ferramentas mais sofisticadas para provar, mas não é o objetivo aqui, tá? A gente vai tentar manter o mais simples que a gente conseguir. Se eu quisesse fazer esta conta aqui, é claro que eu não vou fazer a conta para achar um resultado, achar um número, né, que seja o resultado dessa conta aí, mas digamos que o meu objetivo é transformar isso aqui em uma única potência. Então, segundo o que a gente acabou de aprender aqui na propriedade, você percebe que você está multiplicando duas potências que têm a mesma base, que é o número 3. Então, você vai simplesmente repetir a base, que é comum nas duas potências, e vai somar os expoentes. Aqui vai ficar 4 mais 12. Ou seja, isto aqui vai ser 3 elevado a 4 mais 12, que é 16. E aí você conseguiu reduzir a uma única potenciazinha.
Isso aqui é interessante a gente saber, fazer uma expressão um pouco maior, tipo, aqui só tem 2 fatores, tudo bem, né? Mas poderia ter um monte de outros fatores com base 3, e aí você conseguiria suprimir a tua representação para uma única base, né? E daí fazer as contas só com os expoentes. Isso é importante de saber fazer quando você está trabalhando com notação científica, tá? Segundo exemplo, suponha que você vai considerar a seguinte continha. Bah, professor, agora apareceu um número negativo ali no expoente. Como que eu vou proceder? Do mesmo jeito, tá, gente? Então você vai fazer o quê? A base nas duas potências é o 2. Então você vai só repetir essa base e você vai somar os expoentes. Então você vai fazer menos 5 mais 7. E isso aqui vai ser 2 elevado a menos 5 mais 7. Se você deve 5 e tem 7, você fica com 2. Então, essa potência aqui fica 2 elevado a 2. O resultado, né, dessa multiplicação entre essas duas potências fica a potência 2 elevado a 2, que é igual a 4. Né? Só fazer 2 vezes 2 que dá 4. Tá bom? E, claro, gente, poderia aparecer números esquisitos aqui, poderia aparecer fração, poderia ser os 2 negativos, que tudo funcionaria da mesma forma. Você manteria a base e somaria os expoentes. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para fixar bem essa ideia. Imagina que você estivesse fazendo a conta assim, ó. 7 elevado a menos 1 meio vezes 7 elevado a menos 3 meios. Tá? Então aqui as duas potências têm expoente negativo e, além de negativo, são frações. Né? Como que você procede? Da mesma forma. Você consegue observar aqui que as bases são iguais. A base aqui é 7 nas duas potências. Tá? Então você conserva a base 7 e soma esses expoentes. Então vai ser você fazer menos 1 meio daqui mais menos 3 meios. Aí aqui, claro que você vai ter que usar o parênteses aqui para você não ficar com esses sinais misturados. Mas enfim, isso aqui então ficaria 7 elevado a menos meio. Aí, gente, esse mais menos 3 meios vira menos 3 meios, porque mais com menos é como se você estivesse pensando no jogo de sinal da multiplicação, né? Esse mais com menos vira menos 3 meios. E aí, isto aqui ficaria 7 elevado a... Aqui, gente, eu tenho uma diferença de duas frações, poderia ser uma soma também, de alguma forma com sinal negativo, tanto faz, tá? Elas têm o denominador igual aqui, ó. As duas têm denominador 2, então você vai simplesmente repetir esse denominador 2 na resposta e vai fazer a continha apenas em cima, né? Então fica menos 1, menos 3 aqui. E por fim, esta expressão vai ficar 7 elevado a menos 1 menos 3. Se você deve 1 e deve 3, você deve 4. Né? Então fica menos 4 sobre 2. Mas menos 4 sobre 2 você sabe resolver, que é igual a menos 2, né? Porque é 4 dividido por 2, aí com o sinalzinho de menos dá menos 2. Okay? E para finalizar de fato mesmo, você percebe que 7 elevado a menos 2, como o sinal desse expoente é negativo, pela definição de potência com expoente negativo, você vai pegar a base, vai inverter, que é você pegar um sétimo, certo? E daí você vai trocar o sinal do expoente, e aí fica 2. E aí, isto ficaria 1 sobre 49. E aqui está o valor dessa multiplicação aqui entre essas duas potências. Deu 1 sobre 49. Tá? Aí você pode pegar exercícios na internet ou inventar de cabeça e ficar brincando com isso também. Ok? Então vamos para a próxima propriedade. A divisão de potências de mesma base vai ter uma diferença bem sutil do caso da multiplicação das potências de mesma base, que vai ficar algo assim. Ó. Se você fizer uma potência a elevado a m dividido por uma potência a elevado a n, percebam que a base a é a mesma nas duas. Tá? Isto aqui consiste em você manter a base da potência e aí subtrair os expoentes, m menos n. Tá? Então, bem simples, quando você pega uma divisão entre potências de mesma base, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Tá?
como que eu poderia pensar numa forma assim talvez não seja uma demonstração tão convincente assim, mas perceba que você consegue enxergar isso aqui assim, ó. Se você faz A elevado a M dividido por A elevado a N, eu vou escrever isso aqui, essa divisão, dessa forma aqui, ó, A elevado a M sobre A elevado a N, certo? É a mesma coisa, tá? O traço de fração indica a continha de divisão da mesma forma, tá? Aí, esta expressão aqui, eu consigo reescrever ela assim, ó, A elevado a M vezes 1 sobre A elevado a N, tá? Eu consigo fazer isso, tá? Acho que eu tenho algum vídeo aqui no canal que eu falo sobre operações com frações, tá? Então dá uma procurada aqui que tu vai encontrar formas de justificar isso que eu estou fazendo, tá? Aí, gente, o que que dá para fazer, ó? Consigo fazer assim, ó. Isso aqui ficaria A elevado a M. Aí, este 1 sobre A elevado a N, pelas definições que a gente viu na aula anterior, mais precisamente definição de potência com expoente negativo, este 1 sobre A elevado a N, eu consigo reescrever ele assim, ó, A elevado a menos N. Dá uma pensadinha aí que você vai ver que é exatamente isso, tá? Assiste o vídeo anterior também para se convencer melhor, se precisar, tá? E aí aqui eu caio num caso que eu tenho uma multiplicação aqui, né? E essa multiplicação é de duas potências com mesma base A. Eu posso, então, usar a propriedade anterior que eu aprendi da multiplicação, que me dizia assim, que eu posso repetir a base, que é o A, e somar os expoentes. M mais o outro expoente é menos N. E isso aqui vai virar o quê? A elevado a M mais menos N é M menos N. Esse mais com esse menos vira menos, tá? E aí eu chego no resultado que a gente já esperava, né? Ok? Exemplos, gente. Imagina que você está fazendo 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Como é que ficaria isso de acordo com a propriedade? Isso aqui, então, ficaria 5 elevado a 7 menos 3. Manteve a base, fez o expoente da primeira menos o expoente da segunda. Ou seja, isso aqui seria 5 elevado a 7 menos 3 dá 4. Não vou fazer a conta aqui, tá? Deixa 5 elevado a 4. Suponha que você está querendo só reduzir a uma única potência, tá? Segundo exemplo, você quer fazer 9 elevado a 10 dividido por 9 elevado a 12. De novo, mantém a base que é 9, subtrai os expoentes. 10 menos 12. Isso aqui vai ficar 9 elevado a 10 menos 12. Você tem 10 e deve 12. Você fica devendo 2. 9 na menos 2, definição, fica 1 nono elevado ao quadrado. 1 nono elevado ao quadrado é 1 sobre 81. Porque é só você fazer, né? Pode ser 1 nono vezes 1 nono. Que daí dá isso aqui. Ok? Multiplicação de frações. De cima vezes de cima. 1 vezes 1, 1. De baixo vezes de baixo. 9 vezes 9, 81. Tudo bem? Mais um exemplo aqui para fixar bem as ideias. Se eu estivesse fazendo assim, ó. 4 elevado a menos 3 dividido por 4 elevado a 5. Como que ficaria esta conta aqui? Mantenho a base, 4. Faço esse expoente menos esse expoente. Isso aqui ficaria menos 3 menos 5. Nossa, professor, os dois estão negativos aqui na conta. Como que fica esse negócio? É só você usar aquele raciocíniozinho. Você deve 3 e deve 5. O que que você vai ter no final? Você vai ter uma dívida de 8, né? Então você fica devendo 8. Ou seja, isto aqui é 4 elevado a menos 8. Dá para deixar assim, ou você pode fazer aquele esquema de trocar o sinal do expoente. Fica 1/4 elevado a 8. Tá? Dá para deixar assim também, ok? Pessoal, o próximo caso aqui seria a potência de potência. Esse caso aqui é bem interessante, porque depois vai ter um caso que a gente sempre acaba confundindo, achando que é a mesma coisa que a potência de potência, mas não é. Tá?
A hora que nós chegar lá eu já explico bem certinho como que funciona. Então, potência de potência é assim, gente. É quando você tem um caso A elevado a m e depois isso aqui ainda está elevado a um certo n. Por que a gente chama de potência, né? Porque aqui, ó, se você olhar para esse n que está aqui fora, ele é um expoente, tá? Então, é como se você tivesse uma potência em que a base dela já é essa potência a elevado a m, entende? Então, você tem a base, que é a elevado a m, elevado a um outro expoente, que é o n, tá? Então, por isso o nome potência de potência. E como que a gente sucede nessa conta aqui? Isso aqui vai ser simplesmente a elevado a m vezes n. Então, você vai dizer assim, você mantém a mesma base que é o a e você multiplica os expoentes, o m e o n. Tá? Uma forma da gente entender melhor isso aqui. Vamos ver com um exemplo numérico. Se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a 3 e depois elevado a 2. Como que eu faria de acordo com a propriedade aqui? A gente iria manter a base 2 e multiplicar os expoentes. Mas vamos ver que isso aqui a gente pode achar outra forma de resolver e ver que a gente chega no mesmo resultado, tá? É claro que isso aqui não é uma demonstração, tá? Que fique claro isso. Mas, vamos lá. 2 elevado a 3, daí elevado a 2, eu vou começar a desenvolver pensando nesse expoente que está fora do parênteses. Então, esse expoente 2 aqui indica que eu tenho que multiplicar essa base por ela mesma duas vezes. Então, é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Daí, aqui, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Uso a primeira propriedade, que é manter a base, e somo os expoentes. 3 mais 3, que fica 2 elevado a 3 mais 3, 6. E deu na mesma, né? 2 elevado a 6 é como se eu tivesse mantido a base 2 e multiplicado o expoente 3 pelo expoente 2. Tá? Exemplos, gente. Imagina que eu quisesse fazer essa conta aqui. 2 elevado a 7 e depois elevado a 6. Potência de potência. Mantenho a base, que é 2, multiplico os expoentes. 7 vezes 6. Por fim, isso aqui vai ficar 2 elevado a 7 vezes 6, 42. Então, resultado 2 elevado a 42. Segundo exemplo, se eu quisesse fazer 5 elevado a menos 2 e depois elevado a menos 4. Como é que ficaria isso aqui? Bom, mantenho a base 5, multiplico os expoentes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 4. Ah, professor, aqui para resolver tem que usar aquela ideia também de devo e tenho? Não, aqui você está fazendo uma multiplicação de menos 2 por menos 4. Então, aqui é um caso de jogo decimal, tá? Isso aqui fica 5 elevado a menos multiplicado por menos, no final vai dar mais a conta, tá? E aí é só você fazer 2 vezes 4, 8. Então, o resultado seria 5 elevado a 8. Pessoal, daí aqui um caso para vocês tomarem cuidado. Ó. Se você fizer a elevado a m elevado a n dessa forma, isso aqui não é a mesma coisa que a potência de potência a elevado a m e depois elevado a n. Aqui a gente vai abordar assim, ó. Na potência de potência, a gente tem uma potência na base aqui, ó. Aqui, o que acontece? Aqui a gente precisaria primeiro atacar esse expoente aqui. Aqui você tem uma potência no expoente. Tá? Nesse caso, ó, a potência está na base, aqui a potência está no expoente. Então a forma de resolver é bem diferente. Vamos supor aqui que a gente está considerando um caso em que A vale 2, o M vale 2 e o N vale 3, digamos assim. E aí vamos resolver essa potência e depois a potência de potência, para vocês verem que a gente chega em coisas diferentes, tá? Se eu faço então pensando assim, ó, a elevado a m elevado a n, isso aqui ficaria assim, ó. A é 2 elevado a m, que é 2, elevado a n, que é 3.
lembra que eu falei, primeiro resolvo no expoente, resolvo esse 2 elevado a 3 aqui que está nesse expoente. Ó. Então, ficaria 2 elevado a 2 elevado ao cubo, 2 na 8. Agora, a parte da potência de potência. Vai ficar assim, ó, a elevado a m, daí elevado a n. Vamos trocar os valores. A é 2, m é 2, n é 3. Isso aqui ficaria, então, 2, usou a propriedade, né? Mantém a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, que dá 2 elevado a 6. Ou seja, esta aqui, dessa forma, deu 2 elevado a 8 e a potência de potência deu 2 elevado a 6. Então, deu coisas diferentes, tá? Cuidado. Pessoal, só para fechar o vídeo aqui, eu vou fazer um exemplo clássico, que é quando aparece uma expressão desse tipo aqui para ser simplificada e aí você precisa aplicar várias propriedades ao mesmo tempo para resolver. Tá? Vamos ver que não é nem um pouco complicado, é só você saber os momentos e onde usar essas propriedades. Tá? Então ficaria algo assim. Ó. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a 3 elevado a 2 dividido por 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 3. Como que eu vou fazer a conta aqui, gente? Primeiro eu vou resolver em cima a expressão, vou resolver embaixo ao mesmo tempo e vou deixar essa divisão aqui em stand-by por enquanto, digamos assim. Eu não vou fazer nada. Eu vou simplesmente copiar o traço da fração aqui e vou resolver o numerador e o denominador separadinhos, digamos assim. Então aqui, ó, como é que ficaria a expressão do numerador dessa fração aqui, ó? Aqui eu tenho 2 na 4 vezes 2 na 1. Eu já consigo usar uma propriedade aqui, ó, usando multiplicação de potências de mesma base, porque aqui é um vezes, tá? Então aqui ficaria 2 elevado a quanto? Mantenho a base 2, somos expoentes, 4 menos 1. 4 mais menos 1, que fica 4 menos 1, tá? Daí, vezes ainda, aí essa potência de potência vira 2 elevado a, mantenho a base, multiplico os expoentes, porque é potência de potência, né? Então, 3 vezes 2 nesse expoente. Na parte de baixo, eu já consigo usar direto uma propriedade de multiplicação de potência de mesma base para os 3 fatores, né? A base que eu vou manter aqui vai ser o 2, que é a mesma para as 3 potências. E aí eu vou somar os expoentes, porque é só a conta de vezes, tá? Então vai ser menos 1, mais menos 2, que fica menos 2, mais 3. Como que vai ficar isso aqui? Ó? Igual a, de novo, só repito o traço da fração, porque eu ainda não vou efetuar a divisão, tá? Então, ó, 2 elevado a 4 menos 1 fica 2 elevado a 3, né? 4 menos 1 dá 3. Vezes 2 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 aqui dá 6, então fica 2 na sexta. Aqui embaixo eu vou ter 2 elevado a menos 1 menos 2 mais 3. Quanto que dá isso? Aqui é assim, gente. Devo 1, devo 2, eu devo 3. Mas tenho 3 positivo. Quanto que dá menos 3 mais 3? Se eu devo 3 e tenho 3, eu fico com o meu saldo zerado. Então, aqui ficaria 2 elevado a 0. Igual a. Isto agora fica assim. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 6, mantém a base 2, soma os expoentes. 3 mais 6, aí dividido por 2 na 0. Eu ainda não vou falar desse 2 na 0, mas daqui a pouquinho eu já falo, tá? Isso aqui vai ficar, então, 2 elevado a 3 mais 6, 9, sobre 2 na 0. Agora aqui eu chego numa divisão de potências de mesma base. Vocês vão ver que isso aqui que eu estou fazendo é meio inútil, tá? É bem supérfluo. Esse 2 na 0 eu já daria um balão e ele viraria outra coisa, tá? Mas vamos terminar aqui só para concluir o exemplo, depois eu falo sobre isso, tá? Então aqui eu cheguei numa divisão de potências de mesma base, 2 na 9 dividido por 2 na 0. Isso aqui, então, você mantém a base, que é 2, e faz esse expoente menos esse, 9 menos 0. Só que 9 menos 0 dá quanto? Dá 9. Então, o resultado disso aqui, gente, é 2 elevado a 9. Aí, o que eu queria falar, que eu deveria ter falado lá no começo do vídeo, mas digamos que eu deixei aqui para o final para fazer um suspense, é assim, ó.
Ó, eu chamei de casos especiais, mas talvez eles nem sejam tão especiais assim, tá? Mas se você tiver, primeira coisa aí, 1 elevado a qualquer coisa, se a base da sua potência for 1, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar sempre 1, tá? Então não importa quem seja o expoente, se a base for 1, o resultado da potência sempre vai dar 1. Outra coisa que pode acontecer, se você tiver 0 elevado a qualquer m, isso aqui sempre vai ser 0. E aí, claro, eu tenho que colocar que esse m não pode ser 0. Porque se eu tivesse 0 elevado a 0, isso aí seria uma indeterminação, tá? A gente não calcula isso. Se você jogar na tua calculadora, ela vai mostrar para você que isso aí vai dar um erro lá, tá? E o último caso, que foi o que apareceu no exercício anterior, nessa parte aqui, ó, que a gente tinha 2 elevado a 0, é esse aqui. Ó. Se você tem qualquer número a elevado a 0, isto sempre vai valer 1. Mas, claro, o a também não pode ser 0 para você não cair na situação do 0 elevado a 0 novamente. Tá? Assim, tem muita gente que gosta de justificar essa propriedade aqui fazendo algumas continhas, mas eu prefiro pensar nisso aqui como sendo uma definição, tá? É claro que dá para você se convencer que isso aqui acontece de uma forma bem idiota, digamos assim, então deixa aí nos comentários se tu quer que eu faça, que daí eu explico lá nos comentários mesmo, tá? Mas eu vou aceitar isso aqui como sendo uma definição, tá? Tá? Você já define para ser assim. A elevado a 0 é 1. Para qualquer A que não seja 0. Tudo bem? Aqui cai num caso parecido, eu acho, com o que acontece lá no fatorial, né? Quando você tem 0 fatorial, a gente define lá ele para ser 1. Né? Mas daí isso aí também vem com uma forma que você precisa, você necessita definir dessa forma para dar certo lá no momento quando você for fazer uma combinação lá de, sei lá, de n elementos tomados 0 a 0, porque daí vai aparecer um 0 fatorial num denominador e aí você precisa que isso aqui não se anule, porque vai estar num denominador, né? Então você vai lá e define que 0 fatorial é 1. Mas enfim, isso aí é caso para vídeos futuros. Certo? Então, pessoal, se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.